Boa noite, gente. Ótima noite a todos. Hoje em horários e dias diferentes. Sejam todos bem-vindos. Você pode doar-se sem amar, mas não pode amar sem se doar. Uma frasezinha bem interessante para a gente começar o nosso bate-papo. E aí eu queria saber quem foi que já iniciou o detox, tá? Semana passada a gente falou, né, sobre que só depende de você, certo? Iniciar o teu detox. E hoje a gente vai dar continuidade, tá? Você já deu o seu primeiro passo? Se deu, ótimo. Parabéns. Certo? Se não, pensa se por acaso tem alguma crença que está te limitando a dar esse primeiro passo. Porque se for, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre crenças limitantes. Boa noite. Vamos entrando, chamando mais gente. Olha aí. Então vamos lá. Eu vou falar várias crenças limitantes, né? Vários pensamentos que a gente tem e que trava a gente dar esse primeiro passo na nossa mudança de vida, né? Como eu posso dizer, porque quando você destralha, você se organiza, a sua vida muda completamente, tá? Boa noite, Fabrícia. Seja bem-vinda. Então, a gente costuma pensar, eu posso precisar um dia, né? Você está organizando suas coisas e de repente você pega uma peça, jogo fora, desapego. Não, acho que pode ser que eu precise um dia. Você já pensou se você guardar algo que não te serve no momento, porque se você vai precisar um dia, isso te limita, isso te traz uma insegurança e uma prisão do passado, uma prisão do futuro. Porque se você tem aquele objeto, aquela roupa, e não está usando no momento, está ocupando um espaço de algo que você está usando, com certeza vai te travar. Porque toda vez que você olhar para ela, vai lembrar de alguma coisa do passado, ou vai ficar pensando, quando acontecer você fica ansioso. Entende? Então, quando você tem esse pensamento, eu não vou jogar fora, eu não vou doar, eu não vou vender, dependendo do que for, porque um dia eu posso precisar. Você já pensou se tudo que a gente for imaginar de guardar, porque pode ser que um dia precise, aonde que a gente ia guardar tanta coisa? Não tem como, né? E aí eu te proponho a fazer uma lista, tá? Você tá organizando, começou a organizar, aí começa a observar que tem coisas que você acredita que um dia vai precisar. Vai separando do lado essas coisas e anota depois, faz essa lista e realmente olha para elas com calma, com atenção e pensa, você precisa disso agora? Se você não precisa dela agora, não vai esperar precisar no futuro. Porque hoje, do jeito que você vive, ela não te satisfaz. Então ela tá te atrapalhando, tá te travando. Mas aí você faz essa análise, você faz essa lista, analisa e realmente só você que sabe, né, o que vai te fazer bem ou não naquele momento. O interessante é que se não tá usando, a gente já sabe, passa pra frente, né? A fila anda. Boa noite, todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Então, uma outra crença limitante, que é esse pensamento que a gente tem, que trava a gente acredita que é um pensamento que é verdadeiro, e não, é só um pensamento que trava a gente, quando a gente pensa, é muito importante para eu doar ou para eu me desfazer. Se é tão importante assim, onde é que está esse objeto? Você está usando? Tá à sua vista, tá à sua mão?
tá naquele local de ouro, aquela prateleira que você sempre vê, a primeira gaveta, que é onde tem o que você sempre mais usa, se realmente é importante para não doar e não se desfazer, então você tem que estar usando. Se você não está usando, não é tão importante assim, certo? Então, quando você pegar esses objetos, tanto quando você pensa que vai precisar um dia, ou que é tão importante, quando você tiver esse pensamento, faz essas listas. Você vai listar o que você acredita que um dia vai precisar, ou que é tão importante para você doar ou se desfazer. Para você analisar de verdade se você precisa, se um dia você vai precisar. Esse pensamento é muito, como eu posso te dizer, muito arcaico, muito sem noção. Porque você não sabe do futuro, aí você fica com aquela ansiedade de toda vez que olha para aquele objeto, não, eu vou precisar. Aí ele tá lá ocupando um espaço que não faz sentido, certo? E a mesma coisa é quando você pensa que é muito importante para doar ou para se desfazer, para jogar fora, para vender. Então faz as listas, tá? E aí quando você fala também, ai, mas vale muito dinheiro, foi muito caro. Né? Na live passada, a Fabrícia até comentou, quando é muito caro que a gente pensa, a gente não quer se desfazer porque é muito caro. Mas você imagina o preço que ele vai estar te retirando, né? Ele estando parado, porque ele já foi caro quando você comprou. E você não está usando e ele está ocupando o espaço de algo que você está usando, o preço dele vai mais além do que o que ele foi mesmo financeiramente falando. Então, seja sincero com você. Você realmente acredita que, por ele ser caro, vale a pena estar ocupando aquele teu espaço, que toda vez que você abre o armário, você precisa de alguma coisa que você está usando, ele está lá na frente, atrapalhando todo o teu processo de se arrumar para ir trabalhar, para fazer uma entrevista, qualquer coisa que você vá fazer no teu dia, se tem uma coisa que você usa, ótimo, tá ali porque é o lugar dele, mas se você não usa, vai te atrapalhar, certo? Então, nesse momento, o espaço que ele está ali é um espaço de ouro, então ele já é caro, ocupando o espaço de ouro, ele dobra, triplica o valor dele, e não tá justo, certo? Então, quando você for comprar algo, se ele foi caro e você não usa mais hoje em dia, vende ele sem culpa. Você já pensou, você tá fazendo destralhe na tua casa e você vê várias e várias coisas que foram caríssimas e que estavam no fundo do armário, no fundo de um baú, aquelas camas box baú, né, que você levanta, tem lá um mundo de coisas caras que você não usa. Aí você imagina, você não tá esperando esse valor e de repente você pega todas essas coisas que você não usa, que foram caras, que realmente você não vai conseguir vender pelo valor que elas foram, lógico, né? Sai da loja e perde todo aquele valor total, vai perdendo seu valor. Mas você vai receber um dinheiro, se você vender, que você não estava esperando. E você vai ganhar um espaço de ouro. Você vai abrir espaço na sua casa para colocar coisas que você usa e ainda vai ganhar um dinheiro. Então vende sem culpa. Foi caro? Foi. Mas na época que você comprou, fazia sentido para a sua vida. Você usou, você usufruiu, lhe deu prazer, mas hoje em dia não faz mais sentido. E também não vá com aquela ideia de, quando eu precisar de novo, eu precisei, não preciso mais, posso precisar. Sinceramente, é uma armadilha que você mesmo faz para você. Então, foi caro, não tá precisando, vende. Aproveita esse dinheirinho que tá entrando, certo? E mais uma vez, faça listas. Essas benditas listas, né, que eu sempre falo. Então, essas 3 primeiras crenças limitantes que eu falei, você pode fazer listas. Porque por mais que você entenda o conceito,
você vai ficar com dúvida na hora que você vai desapegar. Então, você separa na hora que está destralhando essas coisas que você acredita que vai precisar um dia, que você acha que é muito importante para doar, para jogar fora, ou essas coisas que foram muito caras e você não acha justo tá dando, né? Ou até não tá vendendo mesmo não estando usando. Então, faz a lista dessas coisas. Oi, Bárbara. Boa noite, seja bem-vinda. Então, você junta essas coisas numa lista e aí você vai com calma, pensando na sua nova vida, que quando você destralha a sua casa, você abre espaço para o novo, para energias novas, para mais tempo com seus filhos, porque você se organiza mais tempo para você se cuidar da sua família, viajar, você vai economizar dinheiro. Então pensa nessa nova vida que você vai ter a partir do momento que você se desfaz de coisas que você não usa. Mesmo que as suas crenças limitantes insistam, porque é como se fosse um diabinho que tá ali falando no teu ouvido. Não, por que tu vai jogar fora? Então não escuta o diabinho, escuta o anjinho da organização, tá? Oi, organiza, joga fora, entende? Escuta. Que bom ver vocês aqui, gente. Vamos lá para mais uma crença limitante. São várias, tá, gente? Mas eu escolhi algumas que eu considero mais comuns. Se vocês se identificarem com alguma delas, vocês vão anotando aí do lado para depois realmente pensar. Eu penso assim, né? E quando você for se desfazer de algo, você foca e presta atenção, porque às vezes é tão automático. Você pega uma coisa que acha que vai precisar, não separa, você automaticamente já guarda. Então, quando você percebe nos seus pensamentos o que realmente te faz ficar com aquelas coisas, você sai do automático. E aí você passa a mudar a sua vida. Então, quando você diz, eu não tenho tantas coisas, eu tenho pouco espaço. Gente, esse aí mata um. Porque a gente cansa de dizer isso. Ah, não, eu não tenho tantas coisas assim, né? Porque meu espaço é pouco. Minha casa é pequena, meu quarto é pequeno, meu armário é pequeno, meu guarda-roupa é pequeno. A gente enche dessas crenças limitantes, que a gente tem pouco espaço e não muitas coisas. Então, na organização não existe mágica, tá? Se um dia vocês me convidarem para visitar a casa de vocês e fazer alguma organização, eu não sou mágica, tá certo? Não tem como eu chegar lá e vocês têm um mundo de coisas e um espaço desse tamanho, com um mundo de coisas, e eu fazer caber tudo nesse espaço. A gente não consegue. Não é mágica. Então, você tem que se adaptar à sua realidade atual. Ah, eu tenho um guarda-roupa de 4 portas, mas eu tenho uma quantidade de roupas para um guarda-roupa de 6, 8 portas. Tu imagina você abrir esse guarda-roupa, você tirar uma peça, cai tudo. Amassa tudo, você não encontra nada. Então, você tem que escolher. Em uma das lives aqui eu já falei sobre o ambiente sempre vence. E é verdade. Porque das duas, uma. Ou você vai manter a quantidade de coisas que você tem no pequeno espaço e vai todo dia aguentar o estresse de puxar uma roupa, cair 10, puxar uma roupa, tá amassada, você procurar uma peça, procurar um objeto dentro do armário da cozinha e não achar. Essa é uma opção. Ou então você destralha, desapega, faz o detox da tua casa, do teu guarda-roupa, do teu armário e vive uma vida mais leve, onde tudo que você tem cabe no espaço que você tem. A gente tem esse costume de viver, de querer forçar a barra, certo? Então, não é mágica, tá certo? Então, a melhor solução é reduzir a quantidade de coisas que você tem. Porque a gente tem, acho que é uma crença até muito antiga, né? Que quando você tem as coisas é que você é rico, você vive bem porque você tem. Mas hoje em dia, cada vez mais a gente percebe que o bem material, ele não nos faz tão bem assim.
A gente não é que a gente não vá ter mais as coisas, comprar mais as coisas, não é isso. É que a gente não precisa ter tantas coisas assim. Até porque várias vezes, vários momentos da vida, a gente acaba passando por situações onde nos fazem querer preencher um vazio que a gente nunca encontra, porque a gente pensa que está no comprar, no ter. E aí a gente vai com esse costume, vai crescendo, vai passando de geração em geração, e a gente acredita que ter as coisas, quanto mais tem, mais feliz a gente é. E não é bem assim. Hoje em dia a gente sabe muito disso. Tem muita gente adoecendo porque é muito materialista. Não tem problema, gente, em ter coisas. O problema é você ter desnecessariamente. Até para querer se satisfazer e você nunca se satisfaz. Então, se adequar ao espaço que você tem é a melhor saída. Porque você fica mais em paz. Quando você consegue manter exatamente o que você tem, o que você gosta, o que você usa, dentro do espaço que você tem. E você vive muito melhor. Você tem uma casa de 3 compartimentos. Eu, quando era criança, eu morava numa casa de 3 compartimentos. Então, a minha casa, ela tinha que ter o suficiente para 3 compartimentos. Ela não podia ter coisas para 4, 5 compartimentos, porque senão a gente nem se mexia dentro. E aí a gente tem que ter sistemas e técnicas para aproveitar esse espaço melhor. Entende? Então não vai ficar sufocado com tanta coisa na tua casa. Não faz isso. Não deixa que os sentimentos, o momento te permita acumular. Aproveita e tenta reverter essa situação. Porque as energias que ficam ali naquelas coisas paradas, isso traz um mal-estar para a família inteira. Brigas, mal entendidos, confusão, coisas que a gente já sabe que acontece e às vezes a gente não entende. Aquele acúmulo de coisas é um ambiente desproporcional à quantidade de coisas que a gente tem. Na verdade, é a quantidade de coisas desproporcional que a gente tem para o ambiente que a gente tem. Então não tem, eu moro numa casa de 3 compartimentos, de 4 compartimentos, eu tenho que adequar a minha casa, as coisas, os móveis, objetos, roupas, ao espaço que eu tenho. Se eu lotar, sobrecarregar essa casa e esses ambientes com coisas, a gente não vai conseguir viver bem. E aos poucos a gente percebe. Quem já começou o detox, já deu o primeiro passo, já começou a destralhar, começa a perceber a diferença. Vive muito melhor e tem muito mais tempo, economiza mais dinheiro. E um mundo de coisas que a gente já sabe que a organização traz. E tem um agora, gente, que essa aqui eu me encaixo. Sabe aquela crença limitante que você... Não, essa daí é pra mim que ela tá falando. Pois essa daqui é pra mim que eu estou falando. Não tenho tempo. A gente adora dizer essa frase. Não tenho tempo. Eu não acredito muito nisso, porque o tempo é igual pra todo mundo. Tem gente que tem mais atividades que outras, é verdade. Mais responsabilidades que outras, é verdade. Mas quando você prioriza, aí é que muda o cenário. A gente tem tempo para aquilo que a gente valoriza. Não é verdade? Então, se no momento o que você pode priorizar é a organização da sua casa, porque você está ficando muito cansado, você passa o dia trabalhando, tanto fora ou em casa mesmo, chega o final do dia, você quer descansar, mas não tem como descansar porque a casa tá uma bagunça. Você que às vezes passa o dia em casa organizando, arrumando, tem criança, é tudo pra fazer, chega no final do dia, você olha o que foi que eu fiz. Não fez nada. Parece que você não fez nada. Então, quando você prioriza organizar, muda o cenário. Porque quando a sua casa realmente está organizada, ela tem lugares para tudo voltar, tem técnicas e sistemas adequados para cada cômodo. Quando isso acontece, a arrumação diária
ela é muito mais prática. Quando você chegar no trabalho ou no final do dia, que você tá o dia todo em casa colocando tudo no lugar, porque tem coisas que você tem que fazer todo dia, né? Comida, cuidar de criança, a gente sabe o que é que tem que fazer todo dia. Sai para trabalhar, chega. Se a sua casa está organizada, você em 15 minutos, ou se você quiser dar um tapinha na casa toda, em 1 hora, cada cômodo, dependendo de quantos cômodos você tiver, 15 minutos, 10, 15 minutos em cada cômodo, se tiver tudo organizado, com tudo nos seus devidos lugares e sem tralha, em 15 minutos, 10 minutos você organiza você arruma um ambiente, porque ele já é organizado. Então, a gente tem que, a nossa casa e a nossa família, eles devem ficar ao nosso lado. Ser eu e a minha família e a minha casa uma coisa só. Então, quando você dá prioridade a organizar a sua casa, você está se priorizando e priorizando a sua família. Porque, acredite, por mais que a sua família não entre na onda da organização, ela vai se beneficiar também. E com o tempo, ela vai perceber o valor que a organização tem. Porque ela vai perceber, olha, minha mãe e meu pai, por exemplo, os filhos, né? Tem mais tempo pra mim agora pra brincar. Ela chega do trabalho e rapidinho ajeita uma coisinha e já vem brincar comigo. Aí o seu esposo também vai perceber aí, ela já chega, brinca com as crianças, já tem um tempinho pra assistir um filme comigo, ou ficar aqui do lado conversando. Acontece. Quando a gente se organiza, acontece dessa forma. Agora a gente vai sempre dizer, é difícil encontrar um horário na minha agenda. É difícil, com certeza. Todo mundo tem muitos afazeres, muitas atividades durante o dia. E eu já até comentei que dependendo de quantas atividades você faz, faça também uma análise para perceber se essa quantidade de atividades que você tem no dia a dia são realmente necessárias. Porque vou ter que sair, adorei participar. Obrigada, Bárbara. Gostei muito de você estar aqui, viu? Volte sempre. Beijo. Vai ficar salvo lá no perfil se você quiser assistir o total da live, tá lá, viu? E tem outras também, fica à vontade. Então, quando você diz, não com palavras, mas nas atitudes que você quer estar mais com a sua família, através da organização, a família percebe. E mais cedo ou mais tarde, ela vai entrar na onda contigo. Ela vai realmente entender que isso ajuda a família a crescer de alguma forma. E a família está mais junta, mais unida. Oi, Renata. E aí eu te falo, certo? Ah, você diz, né, que eu também digo, não tenho tempo. Ok, você não tem tempo para organizar a sua casa. Mas imagina só, quando você de repente está apressado para sair e não encontra a sua chave. A chave do carro, a chave da porta. Eu não digo também, eu digo da porta, mas eu não digo nem tanto porque você chega, entra e a chave fica lá na fechadura da porta, né? Então, mas a chave do carro, às vezes até teu celular. Você vai procurar uma roupa, vai sair apressado, não encontra uma roupa. Então, você não tem tempo para parar e organizar a sua casa. Mas tem tempo para ficar perdendo tempo procurando algo que você não encontra porque a sua casa está desorganizada. É aquela questão. Ah, eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde, fazer uma atividade física, de ir ao médico. Mas aí quando você adoecer, você vai ter que parar para ter tempo para cuidar da doença. Entende? A organização é do mesmo jeito. Se você não tem tempo para parar e organizar a sua casa, destralhar, fazer o detox, tudo bem, você não vai perder esse tempo agora. Mas quando você precisar agilizar o seu dia a dia na cozinha, preciso de uma panela tal e você vai procurar, não sei cadê a panela. A colher de mexer, não sei, a faca, você não encontra nada. O tempo que você perde procurando, se você tivesse uma cozinha organizada, você não perderia esse tempo. Então, quando você diz, eu não tenho tempo, analise o que é melhor. Você investir o seu tempo, porque quando você organiza a sua casa, quando você dá prioridade a isso, você está investindo
tempo na casa. Você não está perdendo tempo. Agora, quando você vai procurar alguma coisa porque a sua casa está desorganizada, aí sim você está perdendo tempo. Então pensa nessa ideia. Eu perco tempo para uma coisa, mas não posso perder para outra. Então escolha o que você prefere perder tempo. Porque eu, sinceramente, em relação à saúde, por exemplo, eu prefiro cuidar da minha saúde do que depois, mais na frente, eu adoecer e cuidar ter que parar e cuidar da doença, gastar dinheiro com doença. Então, a mesma coisa a organização. Eu prefiro me organizar gradativamente no processo e aí não é perdendo tempo, tá? É investindo tempo na minha organização do que perder meu tempo depois, né? Procurando alguma coisa que eu não sei onde tá porque não tem nada organizado, certo? Então você vai precisar marcar um compromisso com você, dar prioridade e dar o primeiro passo. Se você não faz isso, você deixa essas crenças limitantes, esses pensamentos ocuparem a tua mente e ditarem o que tem que ser feito, realmente vai ficar mais complicado. Você conseguir essa vida nova que todos nós almejamos. Às vezes a gente só não sabe como conseguir. A gente quer ganhar mais tempo, a gente quer ter mais saúde, como a gente falou na outra live. A gente não quer mais ter alergia, porque a gente organizando e limpando a casa não tem mais alergia. A gente quer ter mais tempo com os filhos. Não tem a ver com a casa mais limpa, com a casa mais organizada. Tem a ver com eu ter mais tempo porque minha casa está organizada. Eu economizar dinheiro porque minha casa está organizada. E quando eu vou ao supermercado, eu sei tudo o que tem na minha despensa e eu não vou comprar produtos repetidos. Eu não vou encontrar na minha despensa produtos vencidos porque está organizado. Eu vou ganhar mais qualidade de vida, eu vou poder fazer minha atividade física, que às vezes eu dou a desculpa de que não posso fazer porque eu tenho muita coisa para fazer em casa. Eu vou economizar um dinheiro, né, nesse sentido de não gastar com coisas desnecessárias porque tá tudo organizado, e vou poder viajar. E um mundo de coisas que a gente já falou e que a gente pode ficar falando aqui a noite toda. Então você precisa planejar o tempo e a frequência. Quanto tempo você vai se organizar, por exemplo. Eu resolvi em 2 meses concluir o detox da minha casa. Ótimo, você já escolheu o tempo. Agora, qual a frequência? Todos os dias, ou só pela manhã, dia sim, dia não. Não importa. O importante é que se você se comprometeu, você assuma esse compromisso e realize, para que realmente você tenha essa vida mais de qualidade com a sua casa, porque a princípio você não consegue, às vezes você olha para a sua casa e você não consegue acreditar que você vai conseguir destralhar, você vai conseguir ter um ambiente diferente. Mas você tem que acreditar e tem que colocar a mão na massa. Não é só ficar pensando, vai dar certo, eu já me comprometi, já me organizei aqui. Mas tem que dar o primeiro passo, certo? Outra crença limitante que eu anotei aqui pra vocês. Eu não sei como chegou a esse ponto. Que é parecido com o que eu acabei de falar. Eu não sei como é que minha casa vai ficar. Eu não consigo ver isso. E aí vem também esse pensamento. Eu não sei como chegou a esse ponto. Você olha, meu Deus, como é que eu consegui deixar meu armário, meu guarda-roupa, meu closet, pra quem é mais chique, cheio de roupa assim, cheio de coisas. Eu não me lembro o que foi que aconteceu para eu chegar nesse ponto. Beber água. Então, você entender como você chegou a esse ponto é importante. Porque às vezes tem vários acontecimentos na nossa vida que são delicados. Costuma a gente, de repente, desenfrear nesse acúmulo de coisas quando acontece alguma situação delicada, a perda de alguém da família, uma separação, ou uma mudança, assim, de última hora para, sei lá, outro país, ou um outro estado onde você nem imaginou. Coisas, assim, bem delicadas, né? Nasce, às vezes, uma criança, isso também é bem delicado.
Ou você se casa, quando você se casa. Então, às vezes você, nessas situações, essas situações e várias outras, elas contribuem para que essa bagunça se instale. E você às vezes nem percebe. Mas mais importante do que você entender como é que você chegou aqui, porque você pode não lembrar, meu Deus, eu não sei. Você para pensar, analisa, eu não sei, o que foi que aconteceu na minha vida? Aconteceu assim, não, mas eu acho que nessa época não. Aí não adianta. Você ficar olhando para trás demais, você não sai do canto. Então, melhor do que você tentar entender, se você entender, ótimo. Maravilha, porque já sabe que a partir daí você já não repete, tenta não repetir o que aconteceu na época para você chegar como está. Mas se você não lembra, então vamos traçar só o plano de detox. Isso é o mais importante no momento. É você tirar essa crença de, eu não sei como é que eu cheguei nisso, aí fica. Eu só vou dar o pontapé inicial quando eu me lembrar o que foi que eu fiz para chegar até aqui. Nessa bagunça, nesse fim de bagunça de coisas e monturo, como se diz, né? Não adianta. É melhor você parar, esquecer o passado e colocar a mão na massa no seu cronograma de como você vai começar ao seu detox. E o mais importante agora é entender que você pode e deve ter ajuda de quem você acha que pode realmente te ajudar, porque facilita. Às vezes você sozinho você não consegue. Você precisa de pessoas que estejam, vamos dizer que, conectados com você nesse sentido. Se você tem amigos, parentes que estão nessa vibe de organização ou de destralhe, de mudança de vida em geral, aproveita essas pessoas, certo? E aí, tem gente que vai dizer, mas aí se eu chamar a minha amiga, ela vai reparar na minha bagunça. Ela vai começar a dizer, olha, é bagunça, como é que tu chegou nesse ponto, né? Então vai só te afundar mais nessa situação. Então, quando você for escolher pessoas, escolha pessoas que você acredita que vão ser livres de julgamento. Por exemplo, quando você vai num psicólogo, uma grande vantagem do psicólogo, porque tem gente, não, eu já tenho minha amiga que eu converso com a minha mãe, né? Não vou precisar de psicólogo não, eu já converso. Só que a mãe, a amiga, as pessoas que convivem com você, elas te conhecem demais. E você vai ficar travado para falar qualquer coisa que seja. Se você já foi no psicólogo, você sabe. Se você não foi, é nesse sentido. Eu já fui, já fiz terapia. E eu amei fazer terapia. Porque é uma liberdade de você conversar. É uma pessoa que está livre de julgamento. A minha psicóloga, ela não vai olhar para mim e dizer, não, isso aí você fez errado. Não, se eu fosse você, não devia ter feito isso. Ela não fala dessa forma. Ela vai me fazer entender o que eu fiz errado. Quem já foi na terapia sabe. Então, isso é maravilhoso. Ou a diferença, eu vou conversar com a minha mãe, conversar com a minha amiga, prima, sei lá. E aí ela começa a apontar meu dedo, mulher, como é que tu faz um negócio desse? Não acredito, não. Se eu fosse, não tinha feito, não. Não que você não queira ouvir a opinião do outro, você não consiga, não é isso. Mas não te deixa à vontade, te trava. O psicólogo não, já te deixa livre. Você realmente começa a se encontrar e a entender onde você errou quando você vai ao psicólogo. E o que é que eu quero dizer com isso? É que você procure uma pessoa desse nível. Eu, como personal organizer, eu sou esse psicólogo. Né? Como se fosse a psicóloga da organização. Se você me chamar na sua casa, eu não vou olhar para sua bagunça e dizer, que bagunça, como é que tu chega a isso, como é que você faz? Eu não vou julgar você. Eu estou livre de julgamentos. Na minha certificação, no meu estudo, no meu aprendizado, eu fui orientada a não julgar. Porque eu estou ali para ensinar, orientar, dar ideias, facilitar, ajudar. Eu não estou ali para julgar. Entende? Então, quando você começar, se você não consegue só, peça ajuda de pessoas que vão te apoiar. Não que vão ficar jogando, por que tu tá assim?
te colocando para baixo. Procura pessoas que te coloquem para cima, certo? E vamos lá para mais uma crença limitante. Vocês estão se identificando aí com as crenças? Pois é. Vamos pensando aí para a gente começar a ir eliminando essas crenças para quem não deu o primeiro passo já iniciar, certo? O problema não sou eu. É meu marido, filhos, mãe, tia e papagaio. A gente bota culpa em todo mundo. Ah, não, lá em casa? Eu sou não, sou não. É meu esposo que é a minha mãe, é a minha tia. Tudo bem, pode ser realmente. Você pode estar lutando para se organizar, mas como é você sozinha em casa, você entende que a culpa não é sua. Mas você tem que entender que essas pessoas podem não estar na mesma vibe que você. No mesmo pensamento de organização, mesmo entendimento. Então você tem que ter paciência com essas pessoas. Por isso que quando eu digo que depende só de você, na outra live que eu falei, é também nesse sentido. Você não querer cobrar dos outros, porque você não tem como cobrar. Você não tem como ter controle sobre o outro. Então você tem controle sobre você. A partir do momento que você diz, eu vou me organizar, isso tá ótimo, porque você consegue se controlar. Agora você diz, marido, vem cá, organize isso aqui, faça assim, você pode até ensinar. Quando for no outro dia, ele não faz. Os filhos, a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer, deixa essa crença de lado. Porque a questão não é porque eles não são bagunceiros e você tá inventando. Não é, eles podem até ser. Mas você não pode depender de outras pessoas pra tá dando início ao teu detox. Até porque, com o tempo que eles começarem a observar as mudanças na tua casa, a qualidade de vida, o tempo que você vai ter mais com eles, eles vão dizer, isso aí dá certo. Isso aí me interessa. Oi, Josélia, seja bem-vinda. Isso muito me interessa. Então, eles vão mudar automaticamente. Então, ao invés de você perder o teu entusiasmo, a tua vontade de organizar por causa dos familiares que você culpa que são desorganizados, segue. Você vai fazendo e eles vão perceber que faz sentido aquilo ali. Não é uma coisa de louco, né? Porque a princípio o pessoal pensou, oi, Matheus, seja bem-vindo. Você pensa que muita gente realmente pensa que é coisa de louco, de gente metódica, que quer tudo no lugar. Não é. Isso muda a vida das pessoas. E só quem começa a organizar, quem começa a destralhar, começa a perceber. E quando você vive o processo, aí sim você consegue com propriedade falar para alguém. E aí a pessoa percebe quando você vive e quando você só conhece, entende. Eu já ouvi falar, mas você nunca colocou a mão na massa. Então a prática é melhor do que a fala. Então você pode falar, é interessante que você fale, mas começa a praticar. Começa a mostrar como o ambiente na casa fica melhor devido à organização. E vamos lá para mais uma crença, certo, gente? Isso tudo aqui não é meu. Estou guardando para alguém. Você já pensou? Já não basta as suas tralhas na sua casa. E você tem tralhas de outra pessoa. Você fica dizendo, não, isso aqui não é meu, não. Isso aqui foi um amigo meu que deixou aqui, pediu para guardar e meus 3 meses tá aqui. Não faz sentido. Ele tá te pagando? Você agora virou um storage, que é aquelas garagens, né, aqueles galpões que eu falei na outra live, que a pessoa aluga por vários preços, porque tem vários tamanhos, para guardar a tralha lá. Você agora virou um storage? Você está recebendo dinheiro? Se você não estiver recebendo dinheiro para ficar com essas coisas na sua casa, não faz sentido. Não faz sentido nem você ter as suas tralhas em casa, quem dirá as tralhas dos outros. Então, se você não está sendo pago, tem que se desfazer dessas coisas. Essas coisas têm que voltar pro dono, tá? Então, não cabe a você a responsabilidade e a dedicação de energia com as coisas alheias. Por exemplo, você que é mãe e pai. O seu filho saiu de casa, se casou, aí ficou lá o quarto, cheio de roupa, livros, brinquedos, o que quer que seja. Passou 1 ano, passou 2 anos,
E a menina não vem buscar, a filha não vem buscar as coisas, não vem se desfazer, tá lá o quarto trancado, cheio de poeira, só Deus sabe o que é que tem lá, mofo, barata, rato, sei lá o que é que já virou lá. E a energia negativa acumulando lá na sua casa. Então, se não é seu, liga pra pessoa, manda um WhatsApp. Olha, fulaninho, né? Ah, eu observei aqui, eu entrei numa onda de detox, porque eu tô acompanhando uma personal organizer, a Fabiola Sidraque, e aí ela tá fazendo um detox. E aí eu entrei nessa onda, e tô querendo fazer um detox na minha casa, tô destralhando, e tem coisas aqui que eu percebi que não são minhas, e eu me lembrei que são suas. Quando é que dá certo você vir buscar? Aí se a pessoa, não, eu não sei quando é que dá. Ah, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 1 mês pra você vir pegar. Se não vier pegar, eu vou fazer uma doação. Porque realmente não tem como ficar na minha casa. Então assim, você tenta falar direitinho, lógico, né? Sem criar atrito, confusão. Mas faz a pessoa entender que você tá mudando de vida. Que pode ser até que incentive ela. Aí você liga pra sua filha e diz, filha, as coisas que você tá aqui... Já faz 2 anos, né? Eu vou me desfazer, tá certo? Conversa. Porque não faz sentido você essa responsabilidade, porque por mais que você não esteja mexendo lá, mas se você passa na frente do quarto, ou de um estante que é cheio de livros que não é seu, você vai se sentir mal. Ah, meu Deus, isso tudo aqui parado. E a energia parada ali, aquela energia negativa, você sente. A gente já falou bastante sobre isso. Então, essa história de dizer... Isso tudo que tem aqui não é meu. Tô guardando pra alguém. Então esquece. Tira isso da tua mente. Liga pra essa pessoa pra ela vir buscar. Se ela não vier, dá um prazo e se desfaz. Começa teu detox e se livra dessas coisas. Porque você já vai ter se livrado das suas, fica faltando só dos outros. Certo? E pra gente finalizar... Eu queria agora que você pensasse na sua própria desculpa, a sua própria crença. Se alguém tiver aí com alguma crença que eu não falei aqui, que você costuma pensar, que te trava para evoluir em questão de organização, e em questão de começar a destralhar, coloca aí nos comentários, para eu dar uma lida aqui em geral, e aí até eu saber, pode ser que a sua crença limitante seja uma que eu nem ouvi falar nunca, né? Então, se você tiver alguma crença que eu não falei aqui, fala aí pra mim, porque vai me ajudar bastante a ter mais um conhecimento de mais uma crença, porque isso não é uma regra. Essas crenças que eu falei aqui não são crenças que todo mundo tem. Não, tem pessoas que podem ter todas elas, ou só algumas delas, ou nenhuma. Então, se você tiver alguma crença limitante aí na sua mente, que não foi nenhuma dessas que eu disse, escreve aí pra eu ver. Pra eu saber, certo? Então, o que acontece? Essas crenças, elas são muito parecidas com aquele ditado, que eu acho que você já ouviu falar, que uma mentira dita várias vezes, ela se torna verdade. Então, quando você começa a alimentar um pensamento, né, com muita frequência, por mais que seja mentira, que você não acredite que aquilo ali é real, mas de tanto você pensar, vai chegar um momento que você vai dizer, é isso mesmo. É por isso que eu não começo a me organizar. Então, você tem que tentar tirar esse pensamento, essa crença limitante da sua mente. Porque isso é uma tralha emocional, que a gente já falou. Então, se você quer desapegar, destralhar, começar o detox, as crenças limitantes são um empecilho enorme e que são coisas que são pensamentos que você passa o dia pensando, e às vezes você tem um pensamento desse sentido e você não tem noção que esse pensamento tem a ver com uma crença limitante, que é algo que te trava, como vários outros pensamentos que a gente tem que trava a gente de qualquer maneira. O medo, a vergonha, né? Eu estar aqui falando com vocês é uma barreira que eu tenho tentado quebrar. A vergonha de me expor dessa forma. E isso pra mim é um desafio. E eu acredito que todos tenham. Então, se eu for deixar na minha mente, tá com vergonha, vão falar, eu ficar alimentando isso na minha mente, daqui a pouco eu vou dizer, é verdade, eu não vou mais fazer live porque as pessoas vão ficar falando mal, vão ficar reparando,
não faz sentido. Então, eu vou ler aqui uma frase que eu escrevi aqui para vocês, achei bem interessante. Vamos priorizar ter uma vida mais gostosa em nossas casas, com a família, ao invés de ter coisas para cuidar e tirar o pó incansavelmente. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente tem muita coisa, a gente tem muita coisa para administrar, muita coisa para cuidar. A gente usando ou não, gostando ou não daquelas coisas, a gente tem muita coisa. Então a gente tem que cuidar. Ou ao menos, se não cuidar, se preocupar. Como a gente já falou também várias vezes, que são coisas que estão guardadas num quarto da bagunça fechado, mas você passa em frente, se você abrir a porta, te incomoda. Volta e meia você pensa, aquele quarto da bagunça. Então, você tem que tentar começar para que você possa viver melhor com a sua família, você possa parar de enxugar gelo, porque é o que acontece quando você fica incansavelmente limpando a casa, porque a casa tem que ser limpa, tudo bem. Mas quando você tem uma casa organizada, com todas as coisas no local, com coisas que você usa, que você gosta, é muito mais prático e muito mais rápido. Então não tem como você questionar, eu prefiro minha casa bagunçada. Eu não acredito que qualquer pessoa que está aqui, ou que do mundo até, a não ser que seja uma pessoa realmente, porque existe gente para tudo, mas se você puder escolher um ambiente organizado, limpo, cheiroso, agradável, você vai escolher esse ambiente. Você não vai escolher um lugar sujo, um lugar desorganizado, você não vai. Você tem um bom senso, você quer viver bem, certo? E aí ninguém escreveu nenhuma crença limitante? Então eu queria que vocês batessem um print, que eu sempre peço, e se puderem me postar, né, para que eu reposte, certo? E aí eu também queria perguntar, porque da outra vez eu perguntei, e vou sempre estar perguntando, alguém já começou o detox? Alguém já fez um antes e o depois que pudesse postar, me marcar para que eu reposte? E eu te encaminho para o meu grupo do Telegram. Eu comentei na live passada que eu tenho um grupo no Telegram que ele é fechado, certo? Só algumas pessoas fazem parte e lá eu coloco conteúdos que eu não costumo postar nas redes sociais, são conteúdos exclusivos. Então, se você tiver interesse de ter mais conhecimento, a gente conversar mais durante a semana, não só nas lives e pelo Instagram, eu costumo postar uma vez por semana conteúdos exclusivos, tá? E se tiver interesse, eu gostaria que... Não sabia do grupo, Fabrícia? Pronto. Aí eu propus, né, que quem tirasse a foto do antes e do depois me marcasse, e aí eu iria mandar o link do grupo. E aí a pessoa entraria pelo link, certo? Então eu proponho novamente que quem puder tirar o antes e o depois de uma organização, de um espaço que você tem feito, um destralhe, e me marcar, eu já te respondo enviando o link desse grupo, tá? No Telegram. E eu vou estar fazendo a pose aqui pra gente bater o nosso print, tá? Vamos lá. Valeu, gente. Quem bateu, agradeço, tá? E muita gente nova hoje. Fico feliz de ver esses rostinhos aí novos. Espero que sempre estejam aqui. E aí tá vindo novidade, certo, gente? Lá no grupo eu também algumas novidades. Na verdade, as novidades eu começo lá no grupo. Depois eu vou divulgando aqui nas redes sociais, certo? Então aguardem que vai vir novidades. E também queria saber de vocês um feedback. Vocês estão gostando das lives? O assunto tá interessante? Encaminha para alguém, indica, certo? E aí, eu tô vendo ainda como é que a gente vai ficar fazendo com os horários, né? Minhas filhas entraram de férias, hoje eu tive que fazer à noite. E o meu esposo teve que sair com elas pra eu poder ficar tranquila aqui. Eu não sei se semana que vem, novamente, eu conseguirei fazer na quarta à noite. Mas eu vou avisando pra vocês. Eu tenho preferência de deixar um dia e um horário fixo, né? Porque fica até mais legal, porque quem puder se movimentar,
se movimenta só uma vez e sempre dá certo do que tá se movimentando toda semana, um dia diferente, é chato, eu entendo. E todo mundo tem muito o que fazer, né? E então não tem como tá fazendo de manhã, à tarde, vários dias. Mas eu faço realmente da maneira que fica melhor pra mim e espero também que fique melhor pra vocês. Tá? Alguém tem alguma pergunta? A Fabrícia disse que tá gostando muito. Que bom, eu fico feliz. Eu também tô gostando bastante de estar aqui com vocês. Sempre esse compromisso, esse encontro, de estar passando algumas ideias, né? Que eu acredito que vai fazer diferença, certo? São coisas também que eu tenho aplicado na minha vida. E eu tô em processo. Todas as lives eu digo isso. Eu tô junto com vocês. A minha casa também tá em processo de organização. Em relação àquela crença que eu falei aqui do problema não sou eu, meu marido, né? Aqui em casa eu tenho essa dificuldade, sabe? Meu marido não gosta tanto de organização assim como eu. Ele tem muita coisa. Então eu tô fazendo assim um trabalho bem mental, físico. É uma coisa assim bem além. Então vocês não estão só. Como eu já falei na outra live. Eu também tô nesse processo e na medida que eu vou conseguindo, eu vou postando pra vocês coisas que eu tenho feito diferente aqui na minha casa. Eu comprei um móvelzinho pra colocar no quarto das minhas filhas. Pretendo depois ver se eu faço um videozinho pra vocês ou bato uma foto do antes e depois, eu vou ver. Só que aí é como eu falei, né? Eu pretendo essas novidades, primeiro eu colocar lá no grupo, né? No Telegram. Então, quem quiser, tiver interesse, manda a foto do antes e o depois, me marca e aí eu te devolvo uma resposta com o link do grupo, tá certo? Se ninguém tem nenhuma pergunta, agradeço demais a todos que estão aqui. Quem também entrou e rapidinho teve que sair, agradeço demais. Convido sempre a estar aqui, dando uma olhadinha também no meu perfil. Lá tem muitas dicas, tá? Sobre a organização. E um beijão pra vocês. E eu espero vocês na próxima live, tá bom? Tchau!